Foi a primeira grande tensão da Guerra Fria e um dos momentos mais quentes dessa guerra. Estou me referindo à Guerra da Coreia, ou melhor, Guerra das Coreias, que ocorreu de 1950 a 1953. E o que foi essa Guerra da Coreia? Para você entender bem esse conflito, vocês devem entender que ele está inserido no contexto da Guerra Fria, pois foi um confronto ideológico, capitalismo versus socialismo. Lembrando que os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram diretamente, sempre indiretamente. E nossa história começa no final da Segunda Guerra Mundial, quando os três grandes se reuniram na Conferência de Yalta para decidir os rumos da Europa pós-Segunda Guerra e, de quebra, decidir os rumos do mundo. Ali eles oficializaram a divisão da Coreia em Norte e Sul. A do Norte seria socialista, de influência soviética, e a do Sul, capitalista, de influência estadunidense. Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram expulsos da Coreia. Daí, alguns anos depois, colocou-se em prática esse plano e a Coreia foi dividida em duas, de acordo com as ideias da Conferência de Yalta. A fronteira entre as duas Coreias seria o paralelo 38 graus norte e era uma zona desmilitarizada, mas bem tensa, porque as duas Coreias queriam muito reunificar o país, cada uma sob seu respectivo comando. Em 1949 ocorreu um fato que muda o mundo. Vocês sabem, foi a Revolução Chinesa sob o comando de Mao Tse-tung. E esse fato, que tornou a China socialista, encorajou os norte-coreanos, que invadiram a Coreia do Sul de surpresa. E eles tinham apoio, os norte-coreanos tinham apoio da União Soviética, lógico. Quem veio em socorro da Coreia do Sul? Estados Unidos, a ONU e vários países capitalistas reuniram-se e enviaram tropas, sob o comando de um general estadunidense, MacArthur. General MacArthur. Por curiosidade, esse general é bem parecido com o ator Bruce Willis, tá? Mas é só uma curiosidade, não tem nada a ver com a história. O general enfrentou as tropas norte-coreanas que tiveram apoio da União Soviética, que eu já falei, e também da China socialista. Foi um páreo duro. Por isso esse general norte-americano propôs a utilização de bombas nucleares. Esse é um dos momentos mais críticos da Guerra da Coreia, porque desde 1949 a União Soviética já possuía a bomba atômica. O conflito se estendeu até 1953, quando foi decretado um armistício, que significa trégua. O armistício de Panmunjom, de 27 de julho de 1953, estabeleceu o fim da Guerra das Coreias e decretou a retirada de todos os estrangeiros da Península Coreana. O saldo de mortos passou de 2,5 milhões, inclusive de muitos civis, e foi uma das guerras mais sangrentas do século XX. Pesa aqui um fato. A Guerra das Coreias, que na prática durou de 1950 a 1953, tecnicamente ainda não acabou, pois eles não assinaram um tratado de paz. Mas eu quero acreditar que isso não é totalmente verdade, pois um armistício estabelece condições de convívio. E vocês podem perceber, ao passar dos anos,
houve ajudas de suprimentos, ajuda humanitária. E até nas Olimpíadas, os dois países demonstraram que poderiam conviver em paz. Como eu sempre digo para vocês, sempre tem um filme sobre o assunto. Eu sei que o pessoal do 9º ano vai achar engraçado, mas tem mesmo. E o filme sobre esse assunto é A Irmandade da Guerra. Vou indicar para vocês o canal do Cine História, do professor Orlando Stibler. Prometo que eu ainda vou falar certo. Nesse canal ele conta, junto com a história do filme, ele conta a história real da Guerra da Coreia. E de uma maneira bem descontraída. Eu sou fã do trabalho desse professor. Deixo a indicação para vocês. E eu acredito, confio em vocês, que vocês vão continuar estudando história nesses dias de quarentena, tá? Não vamos desanimar de jeito nenhum. Valeu, classe!